Boa noite, 19 de março de 2026. Ontem e hoje foram dadas as últimas homenagens aos compatriotas vítimas do acidente de domingo em Cabo Lerdo, ou seja, de sábado em Cabo Lerdo, província de Icolibengo. O número de mortos deste acidente subiu para 12, sendo que nos vários hospitais da capital seguem em tratamento vários sobreviventes deste acidente que ocorreu no Sangano. Este facto veio reacender o debate em torno das medidas que possam garantir a segurança rodoviária e consequente redução da sinistralidade. Nestes 3 meses de 2026 foram vários acidentes de viação, com mortes e feridos, o envolvimento de meios de transporte de passageiros interprovinciais, nos últimos tempos em Benguela, Huambo, Kwanza Sul e Icolibengo, o mais recente nesta última província, prefazem quase 40 mortos e cerca de 100 feridos. Ora, se olharmos para a meta definida pela Comissão Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito de reduzir para 50% a sinistralidade entre 2023 e 2027, medidas incorporadas no Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, apesar da implementação das ações, os números continuam preocupantes, com um rastro de mortes, feridos e sequelas considerável. Mas aqui o envolvimento de todos é sempre chamado com a orientação e a atuação dos órgãos competentes, sendo que é sobre esta questão que hoje vamos nos debruçar na grande questão, que é como garantir segurança aos passageiros de transportes interprovinciais. Começo por isso a apresentar os meus convidados. Da minha esquerda para a direita está connosco o inspetor Carlos Massochi, é chefe de secção de registro, cadastro e licenciamento de veículos. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cabangu. Muito bem. Também está connosco Edilson Moreira, diretor de fiscalização da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É nosso convidado também Júlio Quental, é comentador da TPA, é residente, especialista em segurança rodoviária. Muito boa noite. Boa noite, Camangula, e aproveito a oportunidade para endereçar a todos os presentes que eu sei que são pais responsáveis e todos aqueles que assumem as suas responsabilidades do ponto de vista paternal, isto é, da assunção da responsabilidade paternal. Um abraço efusivo e que continuam não só a ser progenitores, mas pais. E as responsabilidades daí decorrentes. Muito bem. Vasco da Gama é pesquisador rodoviário, também nosso convidado. Muito boa noite. Boa noite, Camangula. Muito bem. Entretanto, vale aqui dar a conhecer aos telespectadores que endereçamos convite para a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros. Convite não respondido, daí que só tenhamos estas 4 entidades aqui em estúdio para avançarmos para a grande questão: como garantir segurança aos passageiros de transportes interprovinciais. Eu começava por fazer o lançamento desta análise aqui com o Júlio Quental, que é especialista em segurança rodoviária. Para nos habituéis a comentários que faz, usa sempre o termo: devemos evitar romantizar essa questão da sinistralidade rodoviária. Ora que no último fim de semana tivemos este sinistro, vamos considerar igual aos outros, com mortes, feridos, mas entretanto chamou mais atenção e mobilizou mais a sociedade para a prevenção e segurança rodoviária. Sim, Camangula. Pegando nesta última deixa, portanto, se verificar, na primeira semana de março pereceram 71 pessoas no espaço rodoviário. Nesta semana que terminou agora, no dia 15, certo? Morreram 41 pessoas. Por que tanto alarde se a diferença entre a primeira e a segunda semana em mortes foram de quase 30? Tem a ver com a qualidade dos sujeitos, certo? E ter ocorrido um número excessivo em um único acidente. Mas eu gostaria de começar a minha abordagem sobre a seguinte reflexão. Para cada quinquênio correspondente a uma legislatura,
é aprovado um Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, onde são chamadas várias áreas do saber. Portanto, recolhe-se informação de equipas multidisciplinares e multissetoriais para se encontrarem ferramentas, mecanismos para fazer face aos sinistros rodoviários e, portanto, as consequências daí resultantes. E para que as medidas tenham força de lei, são aprovadas em Diário da República. Nessa legislatura não fugiu a regra. Portanto, nessa legislatura foi aprovado o Decreto Presidencial 145/23 de 30 de julho, que aprovou o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária. E emanaram deste documento diretor um conjunto de objetivos estratégicos e objetivos operacionais, certo? Que visam fundamentalmente reduzir a sociedade rodoviária e as consequências daí resultantes em cerca de 50%. E permita-me, meu caro, fazer referência aqui a algumas. Uma delas é implementar os exames multimédia, isto é, para garantir que a avaliação do candidato a condutor seja efetiva. E isto emana do artigo 119 do Código da Estrada, que nos remete para o Decreto Presidencial 203/16 de 29 de setembro. Ora, infelizmente, repare, meu caríssimo, que tinha como deadline, como aplicação, o primeiro semestre de 2023. Estamos em 2026 e não foi implementado. Hoje o exame ainda continua a ser oral. O examinador é um homem, é falível. Sai de casa, discutiu com a sogra, com a mulher e por aí fora. Chega na sala de exames e está a perguntar ao candidato o que é uma autoestrada, o que é um veículo. E ele responde ali, quer dizer, é tu para tu. Quando a norma, a lei estabelece que os exames multimédias devem ser, que os exames de código devem ser multimédia ou escritos. Não foi implementado. Outra, uniformizar os conteúdos programáticos, métodos didáticos e avaliativos. Também tinha como deadline o primeiro semestre de 2023. Não foi implementado. Temos ainda um muito sério, qual? Elaborar programas específicos para o ensino de condutores de motociclos e ciclomotores. Nós sabemos que os condutores de veículos de duas rodas estão presentes em mais de 50% dos acidentes. Esses condutores, correto, não foram ainda implementados. O deadline terminou no primeiro semestre de 2023. Implementar a base de dados para o controle de condutores, veículos e registro de infrações do condutor. Este dado é importante. Sabe por que é importante? Porque a aplicação efetiva desta norma havia de ser um elemento dissuasor do cometimento de ilícitos rodoviários. O que é que isso quer dizer? A nossa carta de condução tem um valor pontual de 6 pontos. E estabelece a norma que quem cometer ilícitos rodoviários tipificados nos termos do artigo 137, como contravenções graves ou muito graves, se forem graves, retiram 1 ponto, muito graves, retiram 2 pontos. Quem perder os 6 pontos num período de 6 anos, ele é cassada a carta de condução, cassada mesmo. E fica sem a carta, quer dizer, fica sem poder matricular-se numa escola de condução por um período de 5 anos, certo? Não pode se matricular. Depois volta à escola de condução, faz o aprendizado e deve ser sujeito a novo exame. Isto seria um fator dissuasor do cometimento de ilícitos rodoviários. E tem aqui a cereja no topo do bolo, repare só. Fiscalizar com maior rigor os transportes coletivos de passageiros, táxis coletivos e personalizados, rentacar o seu estado técnico, licenciamento, seguro, lotação, álcool, habilitação, kit de primeiros socorros e tempo de condução. Isto aqui é a cereja no topo do bolo. Estamos a ver o quê? Que grande parte dos acidentes ocorrem em razão da não fiscalização rigorosa, conforme estabelece o decreto presidencial, do estado técnico dos veículos. Há aqui um outro aspecto, qual? O período de descanso, os intervalos que o condutor faz no percurso. Muitas das vezes as operadoras dizem, meu caro amigo, tu sais de Luanda hoje, vais levar passageiros para o ponto X, tens que fazer apenas X horas, tens que regressar. Não estamos a ver os fatores humanos, o tempo de descanso. Esses veículos devem ser dotados de
tacógrafos, que é uma caixa negra que permite o registro da velocidade instantânea, o período de intervalos de descanso e por aí em diante. Infelizmente ainda não está regulamentado esta norma sobre o uso do tacógrafo. E para terminar, temos realizar periódica e sistematicamente operações stop em zonas de ocorrência frequente de acidentes nos dias e horários estabelecidos. Quer dizer que aqui, onde aconteceu no Cabo Ledo, em razão da recorrência de acidentes, deve-se fazer operações stops nos horários em que ocorrem mais acidentes e naquele período. Portanto, repare no pormenor. Se em 2023, certo? Houve essa determinação e ela foi plasmada, certo? E transformada num decreto presidencial para que ela tivesse força de lei. A pergunta é, o que é que nós não estamos a fazer para estancar isto? Vamos responder. O estudo foi feito para que se estancasse. Vamos procurar ter essa resposta, Júlio Quental. Vamos só também ouvir o Vasco da Gama nesta primeira ronda de intervenção. Vasco, tem uma obra virada para a mobilidade e infraestruturas, tendências e impostos na sinistralidade e segurança rodoviárias. Foi lançada em janeiro deste ano. Olhava exatamente para a sinistralidade rodoviária, fez um estudo nesta vertente e apontou causas e sugeriu também medidas para a inversão do quadro que temos estado a assistir. Sim, obrigado. Boa noite mais uma vez, caros companheiros. Pronto, esta é a segunda obra apenas no setor da mobilidade e sinistralidade rodoviária. Muito bem. Eu gostava de olhar para a grande questão... Pode aproveitar e mostrar a obra enquanto sim, fala. Sim, a grande questão que o espaço traz, como inverter a situação que nós vivemos hoje nas estradas interprovinciais. E aquilo que é essencial, que penso que tem que predominar logo na primeira parte do nosso debate... Devo manter o livro, porque okay. foi feito aí um plano fechado e não foi suficientemente exaustivo para... Agora não tenha pago a publicidade. Mas é uma obra interessante. Para a utilidade, exatamente. Sim, faz sentido. Como dizia, temos de olhar para os acidentes, para os locais onde ocorrem, percebermos por que ocorrem e depois encontrarmos as soluções. E os acidentes nas estradas interprovinciais ocorrem essencialmente e em termos percentuais acima da média nas retas. E precisamos compreender porque que determinados acidentes ocorrem nas retas. Muito bem. É por via dessa percepção do acidente que ocorre numa reta que nos levará a perceber se a causa do acidente tem que ver com o homem enquanto condutor, tem que ver com o homem enquanto técnico, na perspectiva da engenharia, ou tem que ver com o homem enquanto gestor. Chegados aqui, nós saberemos tomar medidas concretas para estancar a ocorrência de acidentes naquele determinado local que estamos a falar de reta. Primeiro. Em segundo lugar, procurarmos perceber, e no caso concreto, se o acidente do Cabo Ledo ocorreu numa curva, numa ribanceira, e, percebido isto, compreendermos se o acidente ocorreu por excesso de velocidade, já que o excesso de velocidade está na moda, infelizmente, se ocorreu por excesso de velocidade ou se ocorreu por falhas do traçado asfáltico. Depois de fazermos esse estudo, e é assim que deve ser em todo o país, nós estaremos em condições de perceber o problema das retas é o excesso de velocidade? Sim. À medida do ponto de vista das políticas públicas do setor, deverão cingir naquele ponto concreto em relação às questões que têm que ver com a velocidade. Tomar medidas para que nas retas de uma determinada estrada interprovincial a velocidade não seja, até porque por questões humanas as retas tendem a ser aproveitadas pelos automobilistas para acelerar um pouco mais. E temos de pensar assim, o problema existe, está lá.
E nós temos de trabalhar no sentido de contornar o problema. O acidente do Cabo Ledo ocorreu numa curva. Uma curva seguida de uma rebancheira. Primeiro, perceber. O problema é o acidente ou o problema é o número elevado de mortes? Todos os dias temos acidentes, mas nem todos os dias morrem 12 pessoas agora num único acidente. Por que o acidente do Cabo Ledo já matou 12? Espero que terminemos nesses 12, que não morra mais ninguém. Respondendo estas perguntas, nós encontraremos antídotos que visarão resolver, fazer com que naquele local em concreto não volte a ocorrer um acidente igual àquele. E aqui acabamos por perceber logo que o problema maior não é o acidente. O problema maior é a gravidade do acidente. E por que é da gravidade? Lá mais para frente, certamente que falaremos desses porquês da gravidade. Muito bem. Edilson Moreira é da Direção de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Têm conhecimento, digo, têm forma coletiva a Agência Nacional dos Transportes Terrestres do quanto andamos em termos de acidentes que envolvem viaturas, envolvem motorizadas e envolvem pessoas em si. Antes de mais, obrigado pelo convite em nome do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Portanto, nós temos a informação que a polícia, inclusive, faz questão de divulgar sobre o quão grave é a sinistralidade rodoviária no nosso país. A fiscalização da atividade de transporte, aqui falando da atividade de transporte, tem um pendor muito elevado na abordagem que é feita aos veículos na via pública. E, portanto, toda essa informação primária, quem detém é a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E é claro que é uma informação do nosso interesse, de tal forma que nós, inclusive, o ano passado, assinamos um protocolo de interoperabilidade de sistemas com a DTCR, por formas a que nós possamos ter a informação imediata sobre as infrações de operadores que exercem a atividade de transporte. Porque são essas informações que nos permitem tirar indicadores para penalizar as empresas, não só as empresas, não é? Todos aqueles que exercem a atividade de transportes. E estamos a falar em factos, em evidências e números. E aqui vou-me pegar na deixa do que o colega do painel abordou há bocado. Há um elemento que é muito importante, que é o resultado da perícia do acidente. Portanto, nós ouvimos especulações, excesso de velocidade, sonolência, infraestrutura, mas essas respostas têm que sair... Dificilmente o estado da via... Essas respostas têm que ser dadas no resultado da perícia. Inclusive, nós também precisamos dessa resposta para conseguir atribuir responsabilidade aos operadores. E aqui são muitos acidentes, não só esse caso que é muito triste, não é? Porque quando se trata de um acidente envolvendo transporte pesado de passageiro, mesmo de mercadoria, os danos normalmente são muito elevados, não é? Mas aqui temos que perceber que todo acidente deve ser preocupante, mesmo que não exista sinistrado, mesmo que não exista feridos, porque pode ser um indicador de que alguma coisa deve ser feita para evitar embaraços maiores. Então aqui queria mesmo que fizéssemos essa reflexão, apontássemos a necessidade de termos respostas de cada um dos casos, porque isso é que permite nos termos números exatos para se dar as devidas respostas. Muito bem. Inspetor Carlos Massoche, é da área que responde pelo registro, cadastro e licenciamento. Ficamos com a impressão de que tem faltado rigor, olhando para a intensidade dos acidentes, a profundidade, as consequências que registramos em muitos dos acidentes no nosso país. Mais uma vez, boa noite e boa noite a todos aqui presentes. E em nome da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, nós agradecemos o convite. Dizer que nós estamos a falar aqui de acidentes de viação, que constitui a segunda causa de morte no país e a primeira em deficiência física. Portanto, é uma preocupação
do Estado angolano, reduzir, conforme disse o professor Quental, até 2030 o índice de sinistralidade rodoviária até 50%. Na verdade, o que é que acontece? Dos 3 elementos que compõem o sistema rodoviário, estamos aqui a nos referir o homem, a via e o veículo. De estudos feitos pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o homem predomina com 96% das causas de acidente que ocorrem na via pública. Porque, dentre os 3 elementos, o homem é o único biopsicossocial. Este mesmo homem que tem a capacidade de pensar, é o mesmo homem que convive em sociedade. Portanto, esse homem tem capacidade também de evitar acidente. Infelizmente, e como nós temos estado a falar, as escolas de condução têm administrado aquilo que é o conteúdo programático previsto no Decreto 203, o ensino da condução, mas o fator comportamento do homem tem sido a maior causa dos acidentes de viação. Ou seja, negligência. Negligência, exatamente, por parte dos nossos condutores, que aprendem uma determinada matéria numa escola de condução e, na prática, infelizmente, a aplicabilidade não se nota. Daí que os resultados dos acidentes que têm estado a ocorrer tendem a subir e o Estado angolano tem estado a fazer todo o possível no sentido de se reduzir esse índice de sinistralidade rodoviária. O professor Quental falou muito bem. No plano de ordenamento de trânsito, há muita coisa que tinha que se implementar na altura, que até agora não se implementou, mas também temos aqui que nos referir que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem estado a fazer algum esforço para que esse projeto venha a ser efetivamente implementado. Muito bem. Bem, cada um dos meus convidados já teve aqui a primeira rodada, se assim posso considerar, de participação, e agora podemos abrir aqui a conversa. E eu começava aqui por direcionar uma pergunta para os dois. Depois deste acidente de Sangano, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres veio publicar em comunicado 55 operadores de transporte de passageiros interprovinciais com licenças caducadas. De quem é a culpa? Da agência, da polícia? Antes de mais, permita fazer uma correção. Muito bem. Portanto, foram feitos 2 comunicados. Um sobre licenças de atividade de empresas que foram anuladas, ou seja, falando da atividade de transporte, nós temos a licença da atividade, que está relacionada à empresa, e temos a licença do veículo. Portanto, um comunicado foi para falar sobre algumas empresas que tiveram as suas licenças anuladas, e o outro a falar de algumas empresas que operam com veículos com licenças caducadas. Muito Portanto, bem. Das licenças caducadas foram 55. Pois, mas tratavam-se de empresas que tinham veículos com licenças caducadas. Muito Portanto, aquelas empresas que foram citadas são empresas com licenças válidas e que têm alguns veículos com licenças caducadas. Ou seja, isto é um procedimento normal. As licenças do veículo têm a validade de 1 ano, o que quer dizer que todos os dias licenças perdem validade e os operadores também vão solicitando licenças. Mas o facto de ser publicado nesta altura, depois deste acidente, suscita sempre questionamento. Por quê? Se é um procedimento normal. Sim, na verdade, deveria ser um procedimento normal e nós nos comprometemos a continuar a divulgar estas informações. Ou seja, as pessoas precisam saber o estado, o nível de legalidade das operadoras. E por isso é que, ok, foi neste momento, mas é nosso entendimento que isto deve ser um procedimento normal. Nós estamos a falar de empresas de renome no mercado e que têm veículos não só licenciados, mas também têm veículos a operar sem a devida licença. Importa mencionar que, quando estamos a falar em veículo licenciado, estamos a falar de um veículo que passou por um centro de inspeção e que tem um seguro. Daí a importância de nós batermos nessa tecla. Portanto, foi neste momento, sim senhora, mas é nosso compromisso continuarmos a divulgar estas informações para as empresas começarem a sentir a relevância que tem a operar na ilegalidade e sentirem também o peso dos passageiros afastarem-se delas. Muito bem. Quando isso é constatado, é partilhada a informação com a polícia? Que procedimentos, ou seja, que penalizações vêm a seguir? Sim. Porque está em causa exatamente a segurança rodoviária, a segurança das pessoas, a legalidade também na utilização de um ou outro veículo, não obstante a empresa ser legalizada. Exatamente. Portanto, os mecanismos de fiscalização existem. Por exemplo, nós periodicamente até fazemos fiscalizações conjuntas, embora seja uma atividade primária da DTSR,
O ano passado, por exemplo, nós andamos por Benguela, Luanda e Colibengo, e o principal objetivo foi exatamente conseguirmos transmitir aquelas que são as condições que os veículos que exercem a atividade devem possuir. Os mecanismos de fiscalização existem, ou seja, um veículo que exerce a atividade tem que ter uma licença a bordo. Só o facto de não ter uma licença a bordo, ainda que seja licenciado, já está sujeito a uma multa. Depois, se tiver a licença a bordo, o agente regulador de trânsito pode fazer a leitura daquele documento para perceber se é válido ou não. E até leitura de código QR é possível fazer. Qualquer cidadão pode ter acesso a uma licença do veículo e pode fazer a leitura de código QR para ver se é verdadeira ou não. Independentemente disso, tal como eu mencionei, nós assinamos o protocolo de interoperabilidade de sistemas, porque da mesma forma que nós precisamos de informações da DTSR, a DTSR também precisa ter informações sobre as nossas atividades, precisa saber exatamente esta informação em tempo real. De qualquer das formas, nós temos encontros periódicos e nós temos passado esta informação. Muito bem. Inspetor Carlos Massoche, aqui responsabilidades partilhadas de alguma maneira. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres fiscaliza, mas entretanto partilha, obviamente. E da vossa parte, como tem sido a atuação nestes casos? Por acaso, há umas 2 semanas, esteve cá no painel o professor Júlio Quental e eu questionava que medidas, falávamos da reinspeção das viaturas, eu questionava na altura, porque já havia registro de 2 acidentes que envolveram uma operadora de transporte de passageiros, como que de uma premonição, eu questionava que medidas existem para operadores de transportes que recorrentemente se envolvem em acidentes de viação. Olha, primeiro dizer que por força do decreto 355/20, se não estiver errado, nós, a Polícia Nacional, compete à Polícia Nacional, portanto, fiscalizar esses meios. E nesses casos específicos, estamos aqui a falar das licenças, e aqui sobre as licenças, é trabalho da polícia fiscalizar e a polícia passa uma multa. No caso, se a licença for determinada que a licença está caducada, é passível de uma multa. E essa atividade, portanto, de transporte de passageiro deve ser cancelada enquanto, portanto, não se pagar a multa. Ou seja, primeiro deve pagar a multa para depois continuar com a mesma atividade. Até aí é trabalho da polícia, a polícia tem feito e muito bem. Agora, relativamente à questão como faz, portanto, eu acho que a Polícia Nacional, na qualidade do órgão fiscalizador do trânsito rodoviário, tudo tem feito para se fiscalizar o trânsito. Nós temos tido, e acho que é de conhecimento, temos tido barreiras em vários pontos, em várias artérias do país. E ainda hoje mesmo colocou-se um novo destacamento nessa zona que aconteceu o acidente. Respondendo aqui já a questão do Júlio Quental. E dizer um pouco também do Vasco, né? E dizer também que, mesmo o ano passado, para tentarmos aqui elucidar os nossos telespectadores, o ano passado saiu uma equipe aqui da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária de peritos que percorreu o país todo, não é? Buscando os pontos mortos, os pontos negros de acidentes, onde tem ocorrido muitos acidentes de trânsito. E essa equipa andou pelo país quase que 2 meses em busca desses pontos negros. E nós detectamos muitos pontos negros onde têm ocorrido acidentes. Seria a responsabilidade de quem de transformar os pontos negros em claros? Claro, a polícia, tendo em conta o número elevado dos acidentes que têm estado a ocorrer, fez esse levantamento e agora estamos a trabalhar no sentido depois de encontrarmos possíveis soluções e aqui buscar outras entidades que também vão fazer parte para possíveis soluções dos acidentes que têm estado a ocorrer na via pública. Muito bem. Júlio Quental. Sim, Vasco da Gama, pode rebater, depois o Júlio Quental vai avançar. E porque senão o professor vai fazer uma outra questão. E deixou uma questão no ar. E agora, que em gesto de defesa, entre aspas, o meu companheiro tocou nesta questão, que tem que ver com os pontos estratégicos constantes do Plano Nacional de Segurança, Prevenção e Segurança Rodoviária do quinquênio 2023-2027. A primeira nota, eu acompanhei atentamente e acabei por perceber que todos os objetivos operacionais estratégicos
que o professor avança referem-se ao Ministério do Interior. E aquilo que eu gostaria, obviamente que o professor também não tem tempo para trazer todos os objetivos estratégicos, mas gostava de ajudar as pessoas a perceberem que o Plano Nacional de Segurança e Prevenção Rodoviária começa por fazer um diagnóstico para perceber quais são as fragilidades que o sistema rodoviário apresenta em Angola. Levanta os problemas e os levanta de forma setorizada. Ou seja, os problemas do Ministério do Interior, olhando para os seus órgãos, que são os que o professor trouxe aqui, são levantados e elencados e na coluna do Ministério do Interior. Nos mesmos termos em que nós temos fragilidades do setor do Ministério da Saúde, do setor do Ministério do Urbanismo e Construção, Educação. no setor do Ministério da Educação, planeamento, Ou seja, todos os membros finanças, da comissão. os principais órgãos que têm a intervenção direta nesta problemática têm os seus problemas levantados e elencados no plano nacional. Felizmente eu me faço acompanhar do plano e, portanto, qualquer um pode consultar este plano e há de encontrar. Portanto, não são problemas inventados pelo professor, nem eu os irei inventar. E desses problemas, um destes problemas tem que ver, por exemplo, com os exames multimédia que o professor fez referência. Eu acrescentaria problemas que têm que ver com a falta de unidades indicadas para a realização de exames teste de álcool no sangue. Nós fazemos, a polícia faz na rua, mas se um automobilista for interveniente de um acidente e haver necessidade de se fazer este teste numa unidade hospitalar, o que se faz é vai neste hospital, vai naquele. Porquê? Porque nós não temos hospitais especializados para isto. Esta é uma fragilidade ligada ao Ministério da Saúde e consta do plano. Um outro problema levantado pelo próprio programa tem que ver com... Bem, e o Ministério das Obras Públicas, o termo não é este, acho que agora são 3 termos do Ministério, mas as pessoas perceberão. Obras públicas, urbanismo e habitação. E habitação. É daqueles que neste plano aparece com, acho que mais o Ministério do Interior, aparecem com mais fragilidades resultantes do diagnóstico. E o Ministério do Urbanismo tem os problemas de falta de iluminação, por exemplo, tem os problemas de falta de elementos de segurança, tem os problemas dos buracos na estrada, tem os problemas de... Pronto, são vários os problemas que o plano coloca aqui. Depois de colocar estes problemas levantados, o plano faz uma coisa interessante. E, por acaso, no plano do quinquênio 2018-2022, eu fiz parte da comissão técnica, a convite do nosso irmão Jorge Beng, secretário de Estado para os Transportes Terrestres. Então, tem quanta responsabilidade? E do outro quinquênio. Mas tenho, sim, temos que assumir isto. E este plano faz uma coisa interessante, Camungola, que é, levanta os problemas, as falhas que o país tem dentro de cada setor, e a seguir apresenta o que estes setores devem fazer para resolver este problema. E o companheiro dizia, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem estado a fazer, é verdade. Mas, e é visível. É muito visível. Porque não são poucos dias que vimos operações da polícia. Okay. Para introduzir aqui um elemento, Camangola, só mais uns segundos, o problema não está no levantamento dos problemas que enfrentamos. O problema não está na indicação das possíveis soluções. O problema está no pouco investimento que o Estado faz para implementar estas medidas, estas soluções que o plano contempla. Um exemplo claro. E eu dizia inicialmente, e quando dizia, infelizmente se fala muito do excesso de velocidade, porque eu quero ter aqui, Camangola, uma intervenção que fuja um pouco do que é comum, do que se fala mais. Como se diz na gíria, aquelas conversas de bar, como dizia o nosso irmão dos transportes, das especulações. Mas é uma constatação de um órgão. Exatamente. Eu quero trazer... Que deve ser levada em consideração. Não obstante essa intenção de direcionar a abordagem
para certa posição. Posição, sim. Não, e isto é geral. Quando eu der um exemplo do que devia ser feito num ministério, o exemplo vai servir para o que os outros órgãos que têm intervenção nisso deviam fazer nas fragilidades assim indicadas. E eu dizia, na minha intervenção inicial, dizia, o acidente do Cabo Ledo matou muitos. Desculpa, e o que acidente ou os acidentes? Porque foram logo... Não, eu refiro-me ao que já matou 12. Foi uma sequência. Ok. Foi uma sequência. Refiro-me ao que Um no matou. domingo e outro na terça-feira. Exatamente. Refiro-me ao que já matou. E o de terça-feira, 12. inclusive, no Ecos e Factos, nós tivemos Abordaram, sim. Como dizia. um direto do desencarceramento do condutor, que perdeu a vida. Sim, sim. Como dizia, nós temos de olhar para aquele acidente e percebermos o que é que falhou. A suscetibilidade da ocorrência do acidente é permanente. Hoje ou amanhã, qualquer um de nós pode estar envolvido em acidente. Ok. Mas vamos olhar para a configuração da própria estrada. Numa ribanceira, numa curva seguida de uma ribanceira, como naquele local onde ocorreu o acidente, a engenharia viária obriga a uma coisa: separador lateral, que é uma medida de prevenção passiva. Decorrido o despiste, como ocorreu, se tivéssemos naquele local um separador lateral, o que é que teria acontecido? O autocarro teria embatido no separador lateral. Desculpe se eu interromper. Isto? No caso não é Sim. bem separador, porque separador é no eixo. Aquilo é uma guarda mesmo. Não, há separadores centrais, o que está no eixo, e há Pois. separadores laterais, no caso o eixo. Seria a mesma coisa. Então, desculpa, é o seguinte. Separador é para separar. Não é? O separador é para separar. Portanto, o separador é colocado no eixo, para separar sentidos opostos. Portanto, o que o meu amigo está a dizer é mesmo guarda. O Vasco da Gama. Guarda, o que é? Portanto, são dispositivos colocados nas extremidades da faixa de rodagem, visando impedir que, em caso de despiste, o veículo se projete para fora da faixa de rodagem. Daí o nome guarda. As guardas podem ser metálicas ou de betão. Essa é uma correção. Eu percebo, e termino. Mas como dizia, separadores podem ser centrais ou laterais. O lateral é guarda, que tem a função de, e não é impedir a projeção do veículo. Porque os separadores modernos hoje não são aqueles que nós utilizamos aqui, que são os de ferro. Os modernos hoje são de plástico, que amolecem. A função, exatamente. Com algum peso no seu interior. A função do separador lateral, ou guarda, como disse, e bem, o professor, é, em caso de despiste, o veículo embate, reduz o impacto à velocidade. E pode haver capotamento, mas os resultados do capotamento terão consequências reduzidas porque a velocidade que o veículo trouxe no momento do despiste foi reduzida em função do impacto. A questão é, e isto são medidas de segurança, consta como uma das debilidades de um determinado ministério. A questão é, por que naquele local nós não temos isto? E a resposta é básica, simples. Para este quinquênio, 2023, Para terminar 2027, esta intervenção termino já, estou a me alongar, para este quinquênio 2023, 2025, tenho estado a fazer um exercício interessante, que é, todos os anos, quando são aprovados os orçamentos gerais do Estado, eu tenho paciência de pegar o orçamento geral do Estado e procurar uma única palavra. 3 palavras. Segurança, prevenção, rodoviária. E modéstia à parte, se encontrar 3 vezes essas 3 palavras, já é muito. O que é que isto quer dizer? Embora as fragilidades estejam a ser identificadas, embora as soluções tenham sido encontradas do ponto de vista teórico e estejam no plano, o problema é que não há investimento para irmos resolvendo paulatinamente estas fragilidades que foram sendo encontradas. Portanto, isto responde às fragilidades que o professor avançou logo de início, que se refere ao Ministério do Interior, que não estão a ser implementadas, mas a resposta é exatamente a questão orçamental. E termino já mesmo, são uns 5 segundos, e para este ano 2026, eu tive o cuidado de pegar o Orçamento Geral do Estado e trouxe aqui apenas 2 folhas do Orçamento Geral do Estado de cada Ministério. E como pode ver aqui, parece que não pode ver, está tão distante, mas... Pode transcrever com objetividade. Pronto.
este Orçamento Geral do Estado 2026, dotação orçamental por órgão. E aqui eu tenho órgão do governo, Comando Geral da Polícia Nacional. Quem ler este programa, todas as ações que estão inscritas no orçamento destinado ao Comando Geral da Polícia Nacional para 2026, vai encontrar comandos, vai encontrar reabilitação de esquadras, vai encontrar uma série de meios, de estruturas que fazem parte do dia a dia do trabalho policial, mas não vai encontrar aqui uma rubrica destinada exclusivamente às questões que têm a ver com a prevenção rodoviária. Estamos a falar do excesso de velocidade. O excesso de velocidade combate-se com duas coisas: educação e fiscalização. Mas hoje o excesso de velocidade fiscaliza-se com recurso aos meios eletrônicos. Era importante que o orçamento para 2026, ou os orçamentos 2023, 2024, 2025 e agora 2026, olhassem para estas situações. Por quê? Porque a meta, como disse o professor Iben, porque a meta para este quinquênio era, este é o verbo, era para a redução dos acidentes até 50%. Mas não se reduz acidentes a 50%. Vamos também ouvir o professor Júlio Quental. Estamos aqui a olhar para a segurança que deve ser garantida aos passageiros que fazem as viagens interprovinciais. Já espelhamos aqui que há debilidades, mas ainda assim devemos encontrar caminhos, medidas para haver aqui um ponto de equilíbrio, evitarmos o máximo possível os acidentes. Disse aqui o inspetor Carlos Maçós que no estudo que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária feito, 96% da culpa é do homem. Sendo assim, precisamos inverter a forma de agir. Professor Júlio Quental. Olha, eu sou obrigado a corroborar com o nosso inspetor. Portanto, que aqui o fator principal está no homem. Quer dizer, o homem enquanto condutor, o homem enquanto peão, o homem enquanto construtor de vias, o homem enquanto idealiza o perfil da via adequado. Se olharmos que é para o Código da Estrada, eu vi nas redes sociais, e é uma informação que é oficial, em que uma das empresas, certo, uma das operadoras, aparece a dizer não, o problema foi da via e não foi do estado técnico do veículo. Pronto, há essa liberdade do indivíduo de defender a sua opinião, e até porque daquele acidente resultam, pronto, responsabilidade material, certo, e criminal, porque morreram pessoas. E é normal que ela apareça. Mas repare só, se olharmos para o Código da Estrada, e toda a legislação complementar, ela incide precisamente onde? No homem. Vamos ver o artigo 25º do Código da Estrada que fala sobre a velocidade. Ele diz: o condutor deve adequar a velocidade em razão de quê? Do perfil da via, da carga transportada, quer dizer, das condições climatéricas ou ambientais, quer dizer, há um conjunto de fatores. Estamos a chamar a razão para a consciência. Correto. Quer dizer que no processo de formação de condutor, ele já é informado que a via, se tiver um buraco, se o pavimento for escorregadio, molhado ou enlameado, ou se houver condições climatéricas adversas, o condutor deve adequar a velocidade à situação. Daí que a condução não deve ser, o exercício da condução deve ser permitida a qualquer um. Não. E é por isso que nós temos diplomas legais a estabelecer um conjunto de requisitos. Em Angola, infelizmente, isso é que me aterroriza. Nós banalizamos a condução e pensamos que todo mundo pode conduzir. É mentira. E quanto mais transporte de passageiros interprovinciais. Então, aqui o que se põe é o seguinte, vamos ver, operadoras. Primeira coisa, além de ter o veículo em perfeito estado técnico e ele está licenciado para o exercício de transporte de pessoas, aqui perguntamos como é que tratamos a componente humana.
O indivíduo que vai fazer um percurso de 200, 300 quilómetros, será que ele é sujeito a a um acantonamento prévio? Quer dizer, você vai fazer condução amanhã, 2 dias antes, você é acantonado, é supervisionado, a alimentação que você vai ingerir é fiscalizada, o que você vai beber é fiscalizado, as horas de sono antes do exercício da condução é fiscalizado. Certo? Estamos a garantir que o homem tenha condições psicofísicas e emocionais para poder fazer aquele percurso. O que é que diz a norma em relação ao percurso? Esse percurso, por ser extenso, deve haver intervalos em termos de condução, ou então colocar condutores que se revezem. Um faz X quilómetros e outro faz Y quilómetros, para que a sonolência e a fadiga não incidam sobre o condutor e seja um fator endógeno para a ocorrência de sinistros rodoviários. O sinistro que ocorreu com a Macom, se verificar, foi após uma depressão e subida precedida de uma curva. Quer dizer que, repare, os condutores que fazem esses percursos devem ter um treinamento. Ele pode até começar como um condutor acompanhante. O senhor é demitido, já fez o percurso X? Não, nunca fiz, ok. Então vão 2 condutores experientes e você vai como condutor acompanhante, ok, vai vendo o perfil da via. E depois faz um regresso acompanhado pelo condutor experiente. Nós aqui colocamos na cabeça que qualquer pessoa pode fazer esse percurso. O artigo 125 do Código da Estrada estabelece, não é? Vem se debruçar sobre a condução profissional. Ele diz que o facto do indivíduo ser titular de uma carta de condução não o habilita a fazer serviços públicos. Não, não. Tem a carta de condução profissional, ok, está muito bem. Todavia, passa por um processo de formação específico para o exercício da função e deve ser certificado. Quer dizer, tem a carta de condução profissional. Depois de ser submetido ou sujeito a essa formação específica, passa-lhe um certificado, porque se ele reprovar, não faz aquela condução. Portanto, nós estamos a pecar aqui na componente humana. E houve alguém, eu fiz uma formação recentemente, e o formador dizia: queres perceber o comportamento do angolano? Vai para o trânsito. Dentro das localidades, nós temos notado no Ecos e Factos a resistência do condutor em afrouxar e ceder passagem ao peão na passadeira, que é um local legítimo onde ele tem prioridade de atravessar. O indivíduo está a ver que aproxima-se de um cruzamento onde tem semáforo, a luz vermelha está acesa e ele vem a 60 para fazer uma travagem in extremis. Portanto, a questão que não se quer calar é: qual é o perfil do nosso condutor? Certo? Mas não nos esqueçamos. O condutor, o agente de trânsito, o médico, quem quer que seja, vem de onde? Das famílias. E a pergunta é: como é que como é que a família está estruturada? Quer dizer, que tipo de cidadão, que há de ser um condutor, um agente, um médico, está a sair da família? Nós temos que repensar. Muito bem. Só uma notinha, que alguém perguntou o seguinte: o Morro do Binda existe há quanto tempo? Não é? O Troço, o Morro do Xingo, a Serra da Leba. Então, se partirmos do princípio que a circulação rodoviária é alvo de legislação em Angola, certo? Por via do decreto-lei 39.672, de 20 de maio de 54, de lá para cá, como é que estamos? Quer dizer que o comportamento do condutor nos últimos 30 anos evoluiu negativamente do ponto de vista da responsabilidade, do ponto de vista da valorização do ser humano. De quem é a culpa? A culpa é de todos nós. Agora, há aqui uma deixa da sua questão que eu vou usar, que é as escolas formam mal, muitas formam mal. Os conteúdos programáticos não são dos melhores, correto, mas tem aqui um problema sério. Qual? Todo este produto é avaliado por quem? Pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Eu acredito que se nós começamos a ser mais rigorosos no processo da avaliação, isto é, a escola formou, tudo muito bem, meu caro amigo, quem faz exames sou eu. O exame multimédia ou escrito, se for rigoroso, vamos peneirar, vamos dizer, meu caro amigo, você formou 50, mas só vamos passar 2, e quem vai determinar não é o examinador, é o processo da avaliação. Vamos ouvir também. E depois, então, também aplicar um outro elemento, qual? A carta em regime probatório. O nosso Código da Estrada prevê
que a carta, quando você recebe a Benítio, não é definitiva. Você recebe a carta de condução e, durante 2 anos, se você cometer algum ilícito rodoviário tipificado nos termos do artigo 187 como contravenção grave ou muito grave, a carta de condução é removida. Hoje não, você pega, não está só a cumprir a lei, você tem a carta, hoje passou no exame, a carta já não é probatória, a carta é definitiva muito e bem. posso cometer ilícito Júlio rodoviário. Quental, muito bem. Então, temos que ser mais rigorosos. Inspetor Carlos Massos, olhando para a realidade que temos estado a constatar, sobretudo virada para as transportadoras de passageiros de província em província, qual é a avaliação que faz do estado técnico destas viaturas e da sua legalidade? Porque trabalha na área. Bem, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, por força do Decreto Presidencial 168/10 de 4 de julho, que fala sobre a obrigatoriedade das expensões em veículos, automóveis e seus reboques. Portanto, nós temos os centros à disposição, portanto, do público. Mas só em Luanda e Colibengo. Bem, a princípio nós temos Luanda e Colibengo e, aliás, eu 2 em Luanda e 1 em Colibengo. Exatamente. Pronto, 2 em Luanda, estamos a falar das empresas privadas, com a DTC, que faz 3 centros. E, nessa altura, acreditamos nós que o próximo mês vai se inaugurar mais um centro, em Colibengo, que é da Prêmio Espelho. Mas o país é composto por 21 províncias. Exatamente. E a circulação de província em província. Não, posso aqui lhe garantir, aliás, eu sou uma das pessoas que também estou à frente desse processo dos centros, tenho estado a acompanhar. Nessa altura, nós temos um centro já com uma percentagem de 70% a nível da província da Huila. Temos também um centro a nível da província de Benguela, que também está aí numa percentagem de 70%. O Ambo, temos o centro Liete, que também está aí numa percentagem de 85, 90%, está aí a terminar. Acreditamos nós que o próximo ano, daqui mais alguns meses, nós teremos esses centros a funcionarem em pleno e vão acudir, naturalmente, a algumas províncias mais próximas dessas províncias que terão. Posso perceber que muitas dessas operadoras estão a circular em condições não consideradas legais, boas, tecnicamente. Não, mas nós temos apelado e, aliás, nós recentemente reunimos com as empresas transportadoras, acho que há 2 semanas atrás, nos reunimos com as empresas transportadoras de passageiros. Estamos aqui a nos falar, a Macon, a Alieto e tantas outras, inclusive a TQ, e reunimos a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Acha que os vossos apelos têm estado a ser acatados se olharmos para a lista que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres fez sair? Quanto ao licenciamento é uma coisa, mas no que tem a ver com os trabalhos de expensão, nós temos apelado às empresas e as empresas têm sim procurado os nossos serviços, têm feito as expensões periódicas. E como é que surge esse número de empresas com veículos não licenciados? Calma, desculpa. Eu aqui acho... Desculpa só introduzir essa Com brevidade. Repare num pormenor. Eu sempre me perguntei por que a saída de Luanda, logo aqui no Morro dos Veados, ou no Museu da Escravatura, não é? Colocar ali um posto de fiscalização. Quer dizer, estão a sair autocarros de Luanda, não é? Ou aqui na outra estrada que vai... Está a sair de Luanda, sim senhora, parei, encosta. Ficha de inspeções periódicas obrigatórias. Uma avaliação técnica preliminar. Não está em condições, meu caro, faz a inspeção de sentido de marcha, volta para Luanda. Acabou. Era só para fazer aqui um reforço relativamente ainda aos centros. Nós temos recebido várias solicitações de empresas que querem colocar centros móveis. Esses centros móveis para acudirem mesmo a essa situação da falta de centro a nível de todo o país. E qual tem sido a vossa resposta? Bem, aqui é um pormenor importante. A nossa lei, infelizmente, não prevê centros móveis, não é? Mas, recentemente, estamos a trabalhar na retificação do Decreto 168, no sentido de implementar os centros móveis para acudir a essa situação que nós temos estado a resistir. Se existirem os centros móveis, como disse bem o professor Quental, aí sim, nós podemos colocar um centro móvel. Logo na saída, os veículos vão passando, fazem, portanto,
a perícia, e se aprovou, passa. Se não aprovou, pode então voltar para Luanda, colocar o veículo em condições técnicas e depois voltar a sair. Edilson Moreira, a mesma questão. Tem a percepção de como é o estado técnico das operadoras de transporte de passageiros de província em província? Exatamente. Portanto, as empresas, quando solicitam o licenciamento da atividade, a princípio, elas reúnem os requisitos. Para além da empresa estar licenciada, o veículo licenciado, ela também deve ter um título de concessão para explorar uma carreira. Nós temos hoje e estes dados de hoje são cerca de 831 veículos cadastrados e cerca de 469 sem licença de veículo. Nós também conseguimos fazer análises. Uma boa parte desses veículos provavelmente não se licenciam porque não têm condições técnicas, ou seja, se forem num centro de inspeção, vão reprovar e, portanto, não estão habilitados a exercer a atividade. Daí sim, ser um peso muito grande que se transporta para os agentes reguladores de trânsito, porque devem ser interpelados na via pública e devem ser proibidos de exercer a atividade. Era exatamente o questionamento que eu queria fazer. Como é que vocês chegam a fiscalizar na prática de que esses meios não serão utilizados para transportar passageiros? É feita na via pública, portanto, a empresa até pode declarar que o veículo está de baixa, não está a circular, porque a empresa também é fiscalizada. Mas volta e meia o veículo pode estar em circulação e essa resposta só pode ser dada se ela for interpelada na via pública. Muito bem. Entre as instituições deve haver uma comunicação mais acirrada? Existe essa comunicação. Repara que nós estamos a falar de 21 províncias, não é? E isso é uma atividade com muita procura. E se existe legalizados, inclusive empresas a exercer atividade de forma ilegal, é porque tem passageiros e tem procura. E nós recomendamos sempre a recorrerem para as empresas legalizadas, porque as empresas legalizadas têm obrigações, estão sujeitas a sanções quando não cumprem e estão identificadas, não é? E nós, tal como mencionei, nós periodicamente até fazemos fiscalizações conjuntas com a DTCR, por formas a que os agentes, quando estejam sozinhos, consigam aplicar as sanções exatas de acordo com o Decreto Presidencial 255/19, mas é um exercício que tem que ser contínuo, porque isso tem que ser uma atividade primária. O agente regulador de trânsito tem que perceber que não pode pedir só a carta de condução ou os documentos do veículo. Quando se trata desse tipo de veículos, tem que pedir documentos sobre o exercício da atividade, analisar a característica do veículo, se todos os bancos têm cinto de segurança. Por exemplo, há um detalhe que nós temos estado sempre a passar. Existem veículos com característica para o transporte urbano, existem veículos com característica para o transporte interprovincial. O veículo para a atividade urbana não pode fazer atividade interprovincial, porque ela não está preparada para isso. A prática, o que é que mostra? Mostra que existem veículos a fazerem, veículos destinados à atividade urbana a fazer atividade interprovincial. Ou seja, uma atividade informal ou ilegal exercida. Portanto, ainda que seja uma empresa licenciada... Mas já havia uma proibição neste sentido. Havia, não, há mesmo. Está legislado. Neste sentido. Não. Aqui há dois aspectos. Estamos a falar de, por exemplo, veículos ligeiros que não podem exercer atividade interprovincial, os JACs, os chamados chefe-máquina, mas estamos a falar mesmo de autocarros. Muito bem. Autocarros que só podem circular numa província, a fazer atividade intermunicipal e que fazem atividade interprovincial. É só olhar para a característica do autocarro. Não tem cinto de segurança e tem as pegas para as pessoas andarem em pé. Sim. Portanto, esse tipo de autocarro não é para atividade interprovincial. Desculpe, só para esclarecer lá em casa, porque podem perguntar, mas como é que um veículo não tem cinto de segurança? Portanto, o Código de Estrada prevê, ou melhor, o cinto de segurança nem sempre foi obrigatório. Nem sempre foi obrigatório. Portanto, quer dizer o quê? Que há veículos construídos antes da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança que foram concebidos sem cinto de segurança. Daí que a norma estabelece que os veículos em circulação devem ter os cintos de segurança e devem ter os cintos e demais dispositivos de segurança com que estiver equipado. Quer dizer, aqui o legislador ordinário já admite a hipótese de se encontrar em circulação veículos que datam de um período em que não havia a obrigatoriedade de ter um cinto de segurança. Era só que é para reforçar. Isto e acrescido o facto de que quando se fala em atividade urbana, estamos a falar em constantes paragens. Correto. Ou seja, os passageiros sobem e descem de paragem em paragem.
Então, não é aquele movimento de sentar e tirar o cinto de segurança, é uma atividade contínua, ao contrário do interprovincial, em que são viagens de longo curso e os veículos devem estar preparados para isso. Portanto, nas fiscalizações conjuntas que nós fizemos, temos sempre estado a passar essa mensagem, e aqueles que por nós passam são interpelados, mas é um exercício contínuo. Muito bem. Bem, eu questionava aqui, ainda virando para a questão da consciência. Acham que os baixos preços praticados por algumas operadoras de transporte sem condições, não legalizadas, motivam a que as pessoas se submetam a viagens de risco? Pode ser um indicador, não é? As pessoas podem procurar aquelas que têm os preços mais baixos, mas no final das contas pode representar custos mais onerosos se olharmos que estão sujeitas a maior risco. Portanto, tal como mencionei, uma empresa licenciada e legalizada tem obrigações. E vou dar aqui 2 exemplos. Incumprimento de horário está sujeito à sanção. Um veículo que avaria e não seja reparado a tempo e a operadora não traga outra para substituir e dar continuidade à viagem dos passageiros, a operadora está sujeita à sanção. O que nos falta aqui também é a cultura da denúncia. Portanto, nós às vezes ouvimos Vocês fazem a vossa parte quando, por exemplo, da lista que foi divulgada esta semana das 55 operadoras com alguns veículos com as licenças caducadas, esta lista já foi antes da publicação para a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária? Já partilhamos, nós já reunimos várias vezes, aliás, nós temos reuniões quase que semanalmente, temos interações constantes e a DTCR tem informação disto. Mas tal como mencionei, os agentes reguladores de trânsito, por si só, já têm a percepção, já têm a capacidade de fazer a fiscalização, mesmo sem essa lista. Ou seja, qual a avaliação que faz dos agentes de trânsito? Olhando para a constatação, a fiscalização que realiza e depois a prática. Sim, a prática nos traz a resposta de que ainda é necessário mais capacitações. Ainda é necessário... Capacitações ou rigor, neste caso? Sim, capacitações e rigor. Existem agentes de trânsito, e existe uma Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E existe a Agência Nacional dos Transportes Terrestres que, de tempo em tempo, sinaliza operadoras com ilegalidade. Para além do rigor, a capacitação é necessária em todos os sentidos, em todas as instituições. Portanto, deve-se fazer refrescamentos contínuos. A legislação é contínua, ou seja, nós, por exemplo, brevemente poderá ser aprovado o regulamento do tacógrafo, vai ser necessário capacitação para quem vai fiscalizar. Temos outros regulamentos e é necessário que quem vai fiscalizar de imediato tenha esse domínio. E as ações que nós fazemos de forma conjunta também têm esse pendor. É a possibilidade de conseguirmos transmitir algumas orientações sobre o exercício da atividade. Mas, tal como mencionava, aqui nós apelamos também que os passageiros sejam potenciais fiscalizadores, comecem a passar dados que ajudem a aplicar as devidas sanções. Nós já ouvimos falar de operadoras que são recorrentes em atrasos, em incumprimento de horários, mas seria bom se dessem factos. Viatura com a matrícula tal, característica tal, da operadora tal, atrasou 1 ou 2 horas no dia tal. Isso é suficiente. Nós estamos em condições de ir na empresa, recolher informações daquela viatura e aplicar sanções. Não podemos atirar só responsabilidade aos agentes reguladores de trânsito ou à equipa de fiscalização que tem que visitar, mas aquela pessoa, o passageiro que se sentir lesado, esteja em condições de apresentar as denúncias, que é para se aplicar as sanções às empresas. Mas repare num pormenor. Nós temos que fazer um trabalho muito grande na consciencialização das pessoas. Em África, e isso é transversal, em África, quer dizer, nós não temos, quer dizer, vamos lá fazer uma questão aqui clara e objetiva. Qual é o valor que se dá à vida? Porque em outras latitudes, até o cão, o gato, tu se fizeres praticar maus tratos ao cão e ao seu cão lá de casa e o vizinho ligar que é para as instituições, tu és sancionado. Pronto, aqui as pessoas não estão muito voltadas por uma questão de educação à sua segurança. É por isso que elas sujeitam-se, mesmo em Luanda, você vê que em Luanda, onde temos fiscalização da polícia por aí fora, as pessoas sujeitam-se a ser transportadas por cima de caminhões, por cima de carrinhas. Você está a ver, quer dizer, nós temos que ver a qualidade do sujeito, quer dizer, qual é o perfil do nosso passageiro. Ser transportada por uma motorizada sem capacete. Sem capacete. Quer dizer, as pessoas sujeitam-se a pais
que entregam 2 filhos a um motociclista para levá-lo à escola, certo? Meninos de 7, 8 anos, um à frente, outro atrás, agarrados e ele está ali, quer dizer, ele não está preocupado com isso. Quer dizer, há um trabalho muito grande, é por isso que o decreto presidencial 145, que aprova o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, chama vários entes, inclusive o Ministério da Educação. Sim. Nós temos que introduzir nos conteúdos programáticos do ensino primário, mesmo nas creches, certo? Educar o menino para que não tenhamos que punir o adulto. Ele tem que perceber que a segurança vem em primeiro lugar. Dizer, não, pai, eu não posso ser transportado nestes termos porque a minha vida está em risco. Exato. Quer dizer, há um trabalho grande de consciencialização. Então, se em Luanda, onde temos fiscalização mais cerrada, as pessoas são transportadas por de cima de carrinhas, de caminhões, nos cortejos fúnebres, isso até que me choca. O falecido até morreu de atropelamento, não é? Ou de um acidente rodoviário. E os parentes vão sendo transportados por de cima de carrinhas e de caminhões, esquecendo que foi naquela circunstância que o seu parente faleceu. Então, o problema que aqui chama-se é de consciencialização. E temos que perguntar, peraí, o angolano começou a sujeitar-se a isso desde quando? Porque, eu que venho do tempo da outra senhora, o angolano não aceitava isto. Nós começamos a nos sujeitar a isto porque fomos aceitando. O rigor da fiscalização diminuiu. Eu hoje tenho pena do agente de trânsito que está colocado numa rota que vai dar a um cemitério. Porque ele quer aplicar a norma, mas os sujeitos que estão por de cima da carrinha, uns alcoolizados e por aí fora, se a polícia mandar parar a carrinha e mandar descer todo mundo, pode até ser agredido. Então nós temos que dizer às pessoas que a segurança, no seu próprio interesse, vem em primeiro lugar. Vasco da Gama, aqui uma questão. Era suposto que as transportadoras de passageiros interprovinciais tivessem condições para questões de emergências em caso de acidente. Do estudo que vai fazendo, da realidade que tem contacto, isso não é um facto. Não é um facto. Aliás, antes de responder à sua questão, permita-me introduzir aqui um dado, porque depois envolve socorro. Uhum. Eu sou, hoje, daqueles angolanos que não estão muito preocupados com as atuais cifras dos acidentes no país. Não? Não. Hoje eu posso lhe dizer, o meu principal problema não são os 12 mil acidentes ano. Não. São as mortes. O meu principal problema é o número elevadíssimo de mortes resultantes desses 12 mil acidentes. Vou lhe dar um dado. Mas é causa e efeito. Sim, vou lhe dar um dado. 2025, ano passado, Portugal registrou 125 mil acidentes. Sabe quantas pessoas morreram? 379. Para 12 meses. Para 12 meses. Pois. A nossa média de acidentes no país... Mensal. Anual. Não, vamos para mensal. A mensal, eu tenho aqui os dados. A Sim, mensal seja, é 150, 200. Em 4 anos... Só para reforçar aqui o que o nosso colega está a dizer. Repare, de 1 de março a 15 de março, a 18 de março, em 18 dias, morreram 133 pessoas. Quer dizer, este mês morreram... É metade das mortes de 12 meses, em Portugal. Ou seja, e é isto que vai fazendo com que eu não centre as minhas abordagens no peão, no condutor. Porque o problema não está só no acidente. Mas muitas vezes defendemos que todos devemos estar envolvidos na prevenção. Exatamente. O problema está noutras vertentes. E aqui chamo o elemento que trouxe, que tem que ver com os elementos de socorro. Por que que nós temos menos acidentes comparados com outros países, mas temos mais mortes do que os que têm mais acidentes? A primeira nossa debilidade tem que ver com os elementos de socorro. Desculpa. A ambulância que chega... A ambulância, só um minuto. A ambulância que chega tarde, no geral,
os elementos de socorro que o veículo devia comportar que não estão lá. Perguntava, os autocarros, por exemplo, não têm. E sai daqui para Benguela, não tem uma botija, por exemplo. Nem o kit de primeiros socorros. Sim, não tem. Nem formação, né? Não, Para começar. nem formação. Por exemplo, E é previsto. as 12 pessoas que morreram, totalizando 12 hoje, no acidente do Cabo Ledo, porque é o recente, tudo indica que boa parte das pessoas que estiveram naquele autocarro não fizeram uso do cinto de segurança. Então, lá volto. O problema é o acidente ou o problema é o que nós devíamos ter feito para que, mesmo estando envolvido em acidente, não morrêssemos da maneira em que nós estamos a morrer. Então, nós temos que... Camangola, peço desculpas eu insistir isto. O país tem de mudar de paradigma. O país tem de mudar da narrativa. Nós estamos muito apegados com uma narrativa que não vai resolver o problema. A nossa meta para o quinquênio 2023-2027 é reduzir os acidentes em 50%. Não, desculpa, os acidentes ou as consequências dos acidentes? Não, acidentes. A meta é reduzirmos os acidentes em 50%. E não devia ser isso, devia ser as Está consequências. aqui. Agora, sabe porquê? Desculpa, quem garante, já termino, professor, quem garante que com a redução a 50% dos acidentes as consequências seria automaticamente a redução das consequências? Não é. Repare num pormenor. Em tempos ocorreu um acidente, não é? Um acidente onde pereceram todos os seus ocupantes do carro. E falou-se muito. E repare num pormenor. Nas outras latitudes, temos maior número de acidentes. Eu sou obrigado a corroborar aqui com o condutor. Por quê? Porque há um conjunto de premissas que foram cauteladas. As pessoas, quando entram para o carro lá fora, a primeira coisa que eles fazem é colocar cinto de segurança. As pessoas estão educadas ao uso do cinto de segurança. Este é o primeiro ponto. E aqui, não. As pessoas entram e para colocar o cinto é uma guerra. Quer dizer que se houver uma colisão, elas são projetadas. Coloca quando vê polícia. Correto. Há um outro aspecto que é a lotação. A lotação é um fator grave, porque, repare, o veículo está calculado para levar 5 pessoas. Se ele levar 6, do ponto de vista ergonômico, as pessoas estão apertadas. E neste acidente do Sangano, por acaso, a Ministra da Saúde, por várias vezes nas suas declarações, falava em passageiros que não tinham registro. Pois, não estão registrados como eu vou dizer, no manifesto de passageiros. Por que vai acontecer? Com excesso de lotação, até nos táxis, até emagrece. Quer dizer, para caber mais. Porque se houver uma colisão, o cotovelo de um vai contra o pescoço do outro, o pé do outro, eles estão comprimidos, estão ensardinhados. E não só, a capacidade do veículo já não é a mesma. Além da capacidade, já não é a mesma. Estamos a falar da ergonomia. Quer dizer, o indivíduo tem que ter alguma mobilidade. Há vezes que o indivíduo obeso, se for comprimido, já tem problemas ao respirar. Então, há aqui aspectos de segurança e normativos que devem ser aplicados. Eu tenho dito, há quem defenda que 40% dos sinistros que ocorrem é por falta de rigor na fiscalização. Eu me lembro que quando a Polícia de Trânsito imprimiu com rigor multa por falar ao telefone enquanto se conduz, por não usar o cinto de segurança, por não usar o cinto de segurança e por não usar o capacete, como é que eu vou dizer? As pessoas mudaram de comportamento. Abrandou-se, houve um afrouxamento no rigor e as pessoas voltaram. Portanto, nós temos que perceber que é da natureza humana cometer ilícitos. E até podemos aqui nos reconduzir ao primeiro homem, né? Não comas de tudo menos aquilo, mas se comerdes, certamente morrerás. Então, é da natureza humana. Daí que nós temos que perceber que os outros, nas outras latitudes, eles chegaram a uma altura que depois da educação passaram para a coerção. Eu vejo muitos órgãos de comunicação dizer que a polícia tem que fazer pedagogia. Se você ler com muita calma o Decreto-Lei 152, que fala sobre o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional, ou a Lei número 6/2024 de março, que aprova a Lei de Base sobre a Organização e Funcionamento da Polícia Nacional, a componente de pedagogia não consta lá. Porque a polícia não é um órgão para fazer pedagogia. Nós sabemos que é um órgão que ela pode fazer, mas não está plasmado como tal. Mas nós dizemos, houve aquela marca dos extintores. A polícia tinha que primeiro fazer pedagogia, não é função da polícia. Muito bem. Vamos só continuar a ouvir aqui o inspetor Carlos Massocha.
O recurso a tecnologias como GPS, videovigilância, no movimento, na circulação dos transportes de passageiros interprovinciais, seria um aditivo para a questão ligada à segurança rodoviária e prevenção de acidentes? Sim, sim, sim. Mas antes de responder essa questão, eu gostaria só de fazer aqui algum reforço na abordagem do professor e aí do Dr. Do Gamas, Vasco. relativamente aos acidentes. Reparem, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem estado preocupada porque até agora não se consegue determinar se os acidentes de viação continuam a ser a segunda causa de morte. Eu explico porquê. Repare, os acidentes, o que é colhido no terreno, por exemplo, 10 mortos, 30 feridos. Esses 30 feridos, nesses 30, 15 podem morrer Sim. um ano depois do acidente. Já não são contabilizados como vítima da sinistralidade rodoviária. Mas, desculpe interromper, a OMS estabelece como vítimas mortais dos acidentes rodoviários aqueles que venham a perecer até 30 dias. Até 30 dias. Um ano é muito, mas, portanto, eu concordo consigo quando diz que aqueles que vierem a morrer 15, 20 dias após, não Já temos não são contabilizados. Bem dito, concordo consigo. Já não nesse são aspecto. contabilizados. Pronto, então fica aquela dúvida se os acidentes continuam a ser a segunda causa de morte depois da malária. Acho que já é a primeira. Se calhar já é a primeira. Mas aqui, companheiro, só 30 segundos, só para ajudar. E voltando à conversa do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, no diagnóstico, um dos elementos, uma das fragilidades que podemos encontrar tem que ver com as deficiências que o país enfrenta em termos de coleta de dados em relação aos acidentes. Está no diagnóstico e isso nós temos que assumir. Agora, na dificuldade de percebermos se continua a ser a segunda ou já é a primeira, o país tem de responder isto. E para responder isto, é preciso investir nos elementos tecnológicos que estão em falta nas entidades competentes, os que têm envolvimento direto nisso. Eu falo da própria polícia, falo do Ministério que recebe os pacientes, que fica com os pacientes 15, 20 dias e que depois tem que relatar. Ou seja, há um conjunto de meios que têm que ser adquiridos para que possamos colmatar esta falha que o país está a enfrentar. Exatamente. Quer dizer que, e até digo mais, está legislado, certo, que a prevenção e segurança rodoviária é um pelouro da vice-presidência. Quer dizer que o Estado angolano, enquanto Estado, olha para isso como um caso de Estado. Agora, a pergunta que não se quer calar, e se calhar ficou aqui subjacente, é: temos dado a devida importância a este facto? Porque se desse importância, haveria investimentos. Porque aqui estamos a falar, aqui o doutor trouxe muito bem, são os investimentos, está a ver? E depois, o que é que se passa? Há normas aprovadas. Eu ainda digo, a qualidade do nosso condutor também tem muito a ver com o modelo de avaliação que se tem. Porque se o artigo 119 do Código da Estrada, que fala sobre a habilitação legal para conduzir, e que nos remete para o Decreto Presidencial 203/1729 de setembro, que aprova o regulamento sobre o ensino da condução e habilitação de conduzir, aí perguntamos, espera aí, qual é a qualidade do nosso condutor? Quais são os conteúdos programáticos a que ele é submetido durante o processo de formação? Qual é o tipo de avaliação que ele é feito para determinar que ele é capaz de conduzir? Depois dele obter a carta, qual é o sistema de fiscalização que nós temos para garantir que aquilo que ele aprendeu na escola de condução continua a ser aplicado na via pública? Júlio Quintal, vamos só deixar o inspetor terminar de responder. Eu fiz uma questão, o recurso a tecnologias para o aumento da segurança dos passageiros. Exatamente. Repare que o nosso Código de Estrada, no seu artigo 158, fala sobre os elementos de fiscalização e um dos elementos que é citado é o tacógrafo, que o Dr. Quintal
falou no princípio da sua abordagem. Portanto, mas nós ainda não temos implementado. Nós ainda não temos implementado, porque não existe uma lei específica, mas dizer aqui que nós, o ano passado, acredito que foi no mês de julho, reunimos e trabalhamos, portanto, num novo diploma que vai, portanto, regulamentar, ou que vai regular os tacógrafos, não é, nos veículos, principalmente de transporte de passageiros. Portanto, esse é um elemento que nós trabalhamos juntamente com a ANTT e, portanto, acreditamos nós que esse diploma já esteja, portanto, no Conselho de Ministros para ser aprovado. Portanto, acreditamos também que quando for aprovado e ser implementado, naturalmente que isso vai ajudar também na fiscalização, e é que nós falamos, o tempo, o professor falou muito bem, o tempo, por exemplo, com o tacógrafo vai-se conseguir determinar quanto tempo esse elemento, portanto, está a conduzir, e nós ali, acredito, nós falamos, colocamos, são 6 horas, que se colocou no diploma, são 6 horas. O condutor, por exemplo, que sai da Huila para Benguela, deve conduzir apenas 6 horas. Depois tem que haver aquele espaço de descanso, troca de motorista, não é? E tudo isso está no diploma. Portanto, com esse diploma, acreditamos nós que nós também, tanto a NTT como a Polícia Nacional, vamos ter mais forças de fiscalização em termos desse elemento que é o tacógrafo, que nós acreditamos que é muito importante, que não se coloca só em veículo de transporte de passageiro, mas também de mercadorias. A questão do GPS, como a central a monitorar a circulação, ajudaria? Permita-me só para complementar o tema dos tacógrafos, não é? O regulamento, a proposta de regulamento dos tacógrafos, portanto, ela está concluída, prestes a ser submetida para o Conselho de Ministros. Na verdade, depois da apresentação no Conselho Nacional de Viação e Ordenamento de Trânsito, os departamentos ministeriais foram orientados a darem as suas contribuições. Portanto, a versão final prevê que o tempo máximo seja até 10 horas por dia, mas não podem ser seguidas. Seguidas pode ser até 4 horas, depois deve ter um intervalo no mínimo de 45 minutos, no mínimo. E há empresas mais organizadas que podem determinar mais. Isso já é um arranjo interno. Portanto, é mais um mecanismo para a fiscalização, é mais um instrumento que vai ajudar na segurança rodoviária, mas temos que reconhecer que não é uma varinha mágica, porque aqui o comportamento também vai determinar. Nós não temos que esperar que aconteça um acidente para depois fazer a leitura do tacógrafo e ver se o motorista excedeu ou não. E aqui a fiscalização preventiva também vai ajudar, porque durante as abordagens na via pública vai conseguir se perceber se aquele motorista já está em excesso ou não e se fazer as devidas abordagens e a aplicação das devidas sanções. Muito bem. Bem, estamos a caminhar para o fim do nosso programa e vou fazer aqui uma ronda para a última intervenção para cada um dos meus convidados, e eu começava pelo professor Júlio Quental, olhando para aquilo que temos em termos de legislação versus implementação. Como caracteriza a atuação política nesta questão da redução da sinistralidade? A questão política. Portanto, é o seguinte: o Estado angolano, portanto, enquanto um ente político, ele definiu um conjunto de estratégias. Tanto mais que nós termos normas legais, não é, que resultam, portanto, de decretos presidenciais com força de lei, e elas estão aí gizadas. Onde é que está o problema? É na implementação efetiva. Quer dizer, entre o que está normatizado e aquilo que é aplicado, quer dizer, entre o verbo e a aplicação, há uma distância infernal. Por exemplo, eu fico admirado, quer dizer, eu fico admirado do ponto de vista daquilo que está normatizado, e acontece muito em Luanda. Os vidros polarizados. Quer dizer, nós vemos uma grande frequência, veículos com vidros completamente escuros. E nós sabemos que 80% da condução é visão. Então, como é que o indivíduo polariza os vidros, não consegue ter visão periférica e está ali a circular? Está a ver? Mas está legislado. Como é que a polícia foi fiscalizar uma norma legal, que é o uso de extintores? Uma elite mimosa rebelou-se e o Estado recuou. Está a ver? Portanto, o que me admira é que normas legais, quando os órgãos fiscalizadores, a polícia e outros órgãos, aparecem para implementar aquilo que o Estado determinou e está legislado,
Quer dizer, há uma elite que reage e o Estado recua. Muito bem. Então, é só para responder à sua questão, que do ponto de vista do Estado angolano, o Estado, enquanto ente de bem, ele gizou estratégias, transformou isso em normas legais, mas o problema é a aplicação efetiva dessa norma. Vamos também ouvir o Vasco da Gama. Vasco, acha que devemos relembrar a proibição dos veículos que não devem transportar passageiros de província em província, já que existe uma proibição, mas, entretanto, a prática tem mostrado que uns ou outros, ainda assim, aderem à atividade para fim de conversa, assim, com alguma objetividade? Sim, sim. Era para ontem. Essa proibição era para ontem. E para amanhã é já para executar. Estamos a falar de vidas humanas que se perdem todos os dias, temos os problemas identificados e é para atacar. Mas como é rapidinho, peço-lhe favor, dê-me só mais um minuto. O professor falava do Conselho Nacional da Prevenção e Segurança Rodoviária, que é coordenada pela vice-presidência, e depois, na pergunta que fez ao professor, perguntava da atuação política na matéria. E eu devo falar sobre isto porque é aqui onde está parte do problema. O decreto presidencial 145, que aprova, portanto, o plano, faz referência a este Conselho. No entretanto, o próprio Conselho tem uma norma que regula a sua atividade, que é, pronto, este é o revisto, eu fico, como não tenho tempo, fico com o decreto presidencial número 118/13, de 15 de abril, que altera alguns artigos que constam do decreto inicial. Pronto, e olhando para este decreto, o que eu tenho aqui, que é o decreto presidencial número 23/24, de 8 de janeiro. O primeiro elemento a ressaltar aqui é que este decreto, e por força das determinações das Nações Unidas, que obrigam a que as entidades ou os conselhos nacionais de segurança e prevenção rodoviária de todos os estados tenham de ter e devem ter pendor político. Ou seja, devem ter como responsável alguém com peso do ponto de vista político. E com este respaldo, nós em Angola aprovamos este decreto e o país determinou que quem coordena a comissão é a vice-presidência. Eu prefiro falar do órgão e não da pessoa, porque com esta vice-presidente ou com outro vice-presidente, o Conselho continuará a ser coordenado pela vice-presidência. Objetividade. Ok. E, por o arrasto disto, entram, portanto, uma série de individualidades e que fazem parte do Conselho. O Conselho, portanto, o Ministro do Interior, Ministro das Finanças, uma série de ministros. Depois há uma comissão executiva, que é coordenada pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Depois há comissões executivas, há conselhos provinciais, que são coordenados pelos vices-governadores para as áreas técnicas, e tem as comissões executivas das províncias, que são coordenadas pelos diretores provinciais. Eu tenho aqui pelos diretores provinciais de segurança rodoviária. Mas isto era só para situar. Qual é o problema que, em meu entender, A objetividade, mais uma vez. Qual é o problema nisto? Quer as individualidades que fazem parte do Conselho, quer as individualidades que fazem parte das comissões provinciais, quer das comissões executivas como dos Conselhos, são todas individualidades que têm a atividade da segurança e prevenção rodoviária como secundária. A atividade primária destas individualidades é segurança rodoviária, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, tem como atividade primária lá na antiga aviação e trânsito. Cartas de condução, livretes, inspeções. Nos transportes, o nosso irmão que está aqui. E isto acaba, na prática, por deixar um vazio
na análise, no empenho e no trabalho que, do ponto de vista político, deveria ser feito por este organismo, porque estas individualidades lembram-se da problemática da sinistralidade rodoviária Quando há acidentes. ou quando há acidentes ou uma vez em 3 meses, que é o período em que o Conselho tem que reunir. Termino para apresentar uma proposta, Calangola, termino mesmo, para apresentar uma proposta, para não ser criticado de ser um crítico que não apresenta soluções. Em meu entender, nós deveríamos adotar um modelo em que a coordenação continuaria na vice-presidência. Mas os membros integrantes do Conselho e das comissões deveriam ser pessoas com idoneidade comprovada e que tivessem como missão primária a análise, a reflexão e o trabalho desta matéria. Obrigado. Inspetor Carlos Massos, objetividade para fim de conversa. Mais rigor? Estão aí os problemas identificados na vossa atuação? Exatamente, a polícia vai continuar a fazer aquilo que é o seu trabalho e nós aqui apelamos ao público no geral no sentido de continuarem a fazer as inspeções periódicas para determinar o tipo de deficiência que o seu veículo vai apresentar. Só assim é que vai se conseguir, portanto, determinar que tipo de deficiência e procurar uma oficina para conseguir colocar o seu veículo em condições de circular sem nenhum problema. E quanto à fiscalização, nós vamos continuar a trabalhar fiscalizando esses meios, inclusive, e depois aqui é um pormenor importante, quando a polícia manda parar, por exemplo, um autocarro de transporte, as pessoas entram logo em pânico, porque acham que o polícia não pode mandar parar um autocarro. Não é trabalho do polícia. Está a atrasar... Está a atrasar e etc. E repare que a viagem. Sim, mesmo até esse acidente que ocorreu, da perícia que se fez, os nossos técnicos, há lá uma placa que limita a velocidade a 40 km por hora. Correto. Mas esse indivíduo, se calhar nem a placa viu. E quando os nossos agentes foram fazer a entrevista no indivíduo, perguntaram a quanto é que tu estavas a circular? 70. Ultrapassando os limites de velocidade. Daí, quando aqui o nosso companheiro disse que é importante haver aqui a denúncia, as pessoas denunciarem. Então, se um condutor está a exceder a velocidade, por que não falar com o condutor? Senhor condutor, o senhor está a exceder a velocidade. Muito bem. Edilson, a vossa atuação vai mudar em função dos últimos acontecimentos, uma reflexão que já vem há anos. A redução da sinistralidade. Claro, e aqui complementado o que disse o Dr. Vasco, não é? Só com objetividade, porque estamos a ser pressionados pelo tempo. Claro, algumas ações de algumas instituições têm impacto direto na segurança rodoviária. E um dos exemplos disso é o Ministério dos Transportes. Todas as ações que vão desenvolvendo, desde a elaboração de regulamentos e ações de fiscalização, entre outras, têm impacto direto na segurança rodoviária. Portanto, não é possível separar. A nossa abordagem vai continuar a ser na perspectiva de garantir a segurança rodoviária, desde a importação de veículos, licenciamento da atividade, todas aquelas que são as nossas competências e fiscalizar tudo aquilo que tiver, aplicar as sanções, tudo aquilo que tiver de forma errada. Uma última nota, há um instrumento que brevemente terá maior visibilidade na segurança rodoviária, que é o regulamento dos terminais rodoviários de passageiros. O ano passado, no mês de junho, foi aprovado o decreto presidencial 182/25 e dá um prazo de 1 ano para que os terminais sejam certificados. Portanto, a partir do mês de junho, aqueles que não certificarem os terminais poderão ver a sua atividade interrompida, porque isto representa a segurança aos passageiros, que só deverão aceder àqueles terminais certificados cujos gestores vão permitir que apenas parem lá autocarros licenciados. Muito bem. Só um minuto rápido. Já não temos tempo. Júlio Cantal, já não temos tempo. Júlio Cantal, já não temos tempo. Edilson Moreira, Inspetor Carlos Massos, Júlio Cantal e Vasco da Gama, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos mesmo em cima. Os telespectadores, também agradecer aqui a assiduidade pela assistência. É um assunto que, obviamente, não se esgota nesta abordagem. Pontualmente poderemos voltar a falar, aliás, temos estado a fazer frequência na abordagem de questões ligadas à sinistralidade rodoviária. Entretanto, pensamos, noutras ocasiões, voltar a falar sobre estes assuntos. Foi apenas um exercício para vermos o que podemos melhorar e tornar a estrada mais segura. Boa noite aos meus convidados e boa noite também ao telespectador. Até breve.